escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Tu és o meu socorro, Deus. Você está seguro no Senhor. Tu és a porção da nossa herança, Deus. Declare comigo. Eu confio em ti. 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 Eu confio. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Declare, igreja, declare sua confiança no Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Você já sabe de cor. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, que nesta noite a Tua palavra, que é tão viva, possa continuar nos edificando, nos consolando, nos exortando,
trazendo, ó Pai, a salvação e apontando o caminho ao pródigo da reconciliação. Conceda ao pregador, ó Pai, a Tua graça, a Tua sabedoria, para que nesta noite, Pai, ao voltarmos para nossas casas, possamos voltar com o nosso coração mais e mais cheio de amor pelo Senhor, não apenas sendo abençoados, mas nos transformando em verdadeiras bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, irmãos. Existem algumas palavras que podem se transformar em um chavão na nossa linguagem. No nosso dia a dia nós podemos falar muitas palavras que nós perdemos e são palavras até que carregam o nome de Deus. Uma delas é graças a Deus. Vamos falar? Graças a Deus. Outra vez? Graças a Deus. Outra vez? Graças a Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão, graças a Deus, essa frase, pelo menos 5 vezes. E essa expressão, graças a Deus, do jeito que ele falou, não se acha em outro lugar no Novo Testamento, apenas nessas 5 ocasiões, quando ele diz assim, graças a Deus, graças a Deus. Quantas vezes, na hora de um livramento, você diz graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Na minha célula, nessa semana, chegou um casal com a filhinha Nicole, 3 anos, na batalha com a leucemia, e nessa semana o resultado estava dizendo que não tinha mais nada. E a família dizia, graças a Deus. Quando a palavra diz, em tudo dai graças, mas a palavra diz também, para falarmos assim, graças a Deus. Vamos falar? Graças a Deus, graças a Deus. Porque é uma expressão de gratidão. Mas o que significa mesmo dizer a Deus graças? Nós precisamos abrir, rasgar o nosso coração a Ele em gratidão, da mesma forma que Ele abre o coração dEle a nós com graça. É tão diferente quando o nosso coração sempre possa dizer, nós possamos dizer sempre, graças a Deus. Você podia estar no melhor CTI de Belo Horizonte, mas você está aqui. Não é verdade? Você está aqui. Por quê? Aí você vai dizer o quê? Graças a Deus. Muitas vezes nós nos perdemos, porque a nossa capacidade é de ver apenas o momento. Nós não conseguimos ver tudo na vida, é como termina que se conta. Nós não conseguimos ver em toda a extensão do plano e do propósito que Deus tem para nossas vidas. E porque somos tão limitados, muitas vezes nós caminhamos mais pelo caminho da murmuração do que da gratidão, dizendo graças a Deus. E murmurar significa o quê? É você dizer, se eu fosse Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Murmurar é isso. Se eu fosse Deus, eu ia fazer muito melhor do que Ele. Muitas vezes, em circunstâncias, em situações, você acha que Deus perdeu o controle. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E todas as coisas são todas as coisas. Em Romanos, capítulo 6, versos 17 e 18. Nós temos o Evangelho. E a palavra Evangelho significa boas novas. Tudo aquilo que você lê aqui nas Escrituras, essas boas novas vêm do coração do Senhor para o seu coração. E Paulo escreve, graças a Deus pela eficácia do Evangelho. Está escrito, Romanos, capítulo 6, o versículo 7 e 8, diz assim, Romanos, capítulo 6, 17 e 18, aliás. Paulo começa dizendo assim, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu creio que todos os que estão aqui podem afirmar essa verdade, quase todos, mas graças a Deus. Vamos falar?
mas graças a Deus. Esse é o seu testemunho. Esta é a sua história. Diz aqui, mas graças a Deus, porque outrora, faça assim com a mão, outrora, porque graças a Deus outrora, escravos do pecado, contudo viestes obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você já pensou como seria a sua vida se você não tivesse vindo para Jesus? Se você não tivesse conhecido o Evangelho, aonde você estaria? Como você estaria? Esta paz que domina o seu coração, que envolve a sua alma, essa certeza que é a certeza mais gloriosa que alguém pode ter aqui na terra, a certeza da salvação. Quando Paulo diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, todos nós, antes de nós nos convertermos, carregávamos exatamente esse domínio. Éramos escravos do pecado. Tínhamos um Senhor que nos dominava. Levávamos-nos a fazer aquilo que nós não queríamos fazer. A falar, a agir, a praticar coisas que nos envergonhavam. Mas aqui a palavra diz, mas graças a Deus, o poder do Evangelho, a eficácia do Evangelho, a graça das boas novas, traz exatamente essa verdade. Mas graças a Deus, porque outrora, tem pessoas que vivem tão presas lá atrás no seu passado. Querido, o seu passado, como diz, passou. Seu passado passou. Fale para o seu irmão, seu passado passou. Não é para você viver mais oprimido, não é mais para você viver sob culpa, não é mais para você viver sob o tacão das trevas. Por isso Paulo diz, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quantos aqui são servos da justiça? Querido, nunca deixe seu coração perder essa alegria. Nunca deixe seu coração deixar de cantar essa verdade. Graças a Deus. Paulo dizia, graças a Deus, eu sou o que sou, pela misericórdia do Pai. Principalmente naquelas horas, quando o tentador vem, quando você passa por circunstâncias em momentos aparentemente tão delicados, quando você é tentado a murmurar, quando você quer chutar o balde e acabar com tudo. Querido, não olhe para o que você perdeu. Olha o que sobrou. A vida é marcada exatamente por essa compreensão. Olha o que sobrou. Mas se sobrou a sua vida, se sobrou o seu nome no livro da vida, você tem tudo, querido. É isso que enche o coração. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50 até o 58, novamente Paulo começa a dizer, graças a Deus pela vitória sobre o pecado e a morte. Nossos dois adversários maiores, o pecado e a morte. Mas quando lemos aqui o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, olha que coisa mais linda, que testemunho tão glorioso. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, ele diz assim. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado, vê se ele está com a Bíblia, e ajude para que ele possa ler também. Diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas observe o verso 57, a expressão: graças a Deus. Vamos falar? Graças a Deus. Outra vez, graças a Deus. Outra vez, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus. Vamos falar de novo? Graças a Deus. Eu queria que você iniciasse essa semana, não apenas tendo um sorriso estampado no seu rosto, mas que seu coração pudesse realmente ficar tão encharcado de gratidão. Que essa expressão, graças a Deus, fosse como que uma tatuagem no seu vocabulário, pudesse se transformar num estilo de vida. E aqui Paulo escreve dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória. Não por causa do seu suor, não por causa do seu esforço, não por causa do seu braço, mas ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Quando você veio para Jesus, você não mudou de religião, não foi um carimbo que mudou na sua história. Antes você era da religião A e passou para... Não é isto. Você passou a ser habitação de Deus. Ele veio morar na sua vida. Você nunca pode perder a consciência dessa realidade. O seu inimigo maior não é o diabo, nem os seus demônios, nem todas as séculas dele, não. O maior inimigo que você tem é a falta do conhecimento, é a ignorância. Por isso a palavra diz: meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O que destrói é a falta do conhecimento. Mas à medida quando você recebe o conhecimento, e essa é uma expressão que tem que estar no seu vocabulário o dia todo. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando você dorme e acorda, seus olhos podem estar cheios de remela, mas você abre os olhos e diz: graças a Deus. Compreende? Você lava. Eu quero que você entenda isso. Que você caminhe sempre dizendo: graças a Deus. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é esse relacionamento com Ele. E à medida que você proclama isso, graças a Deus, é uma palavra de fé. E fé é você chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. É você dizer quando acorda: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Graças a Deus por esse novo dia. É tão diferente o vocabulário daqueles que vivem no temor do Senhor, daqueles que amam o Senhor. Mas aqui ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Deus não quer que você tenha só um empate. Deus não quer que seus filhos vivam em derrota. Ele quer que você viva de vitória em vitória. Mas como você olha muitas vezes e diz: mas parece que eu estou sendo só massacrado. Existem duas maneiras de você ver. A vida pela ótica de Deus e aparentemente até a vida pela sua ótica. É tão diferente. Quando você vê a vida pela ótica de Deus, Ele sempre vai te levar de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Ainda que as pessoas possam estar dizendo que você está perdendo. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo que você está perdendo. Mas o cristão sempre caminha de triunfo e de glória em glória. Semana passada, eu estava lendo sobre tantos de nossos irmãos que estão sendo mortos, degolados de uma forma tão terrível. Situações assim, tão tristes. Mas no exato momento
quando aqueles irmãos estão sendo mortos, a primeira coisa que acontece, quando o coração dele para, quando ele morre, sua cabeça pode ser julgada para lá, mas os seus olhos espirituais, primeira coisa que ele vê o Senhor. Na vida do cristão, o propósito do Senhor é esse aqui. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca é pelo seu próprio intermédio. Algo que você sempre tem que dizer é isso: graças a Deus. Não é o seu força, não é a sua força, não é a sua valentia, é a sua entrega, é a sua rendição, dizendo graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 até o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Triunfo. Nós ouvimos graças a Deus pela eficácia do Evangelho, graças a Deus pela vitória sobre o pecado e a morte, graças a Deus agora por nos conduzir em triunfo. Olha como que ele começa. 2 Coríntios 4,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e do próprio Deus. Graças a Deus que em Cristo sempre, vamos falar? Sempre. Agora você que vai escolher, se é sempre, se é de vez em quando, não. Guarde no seu coração isto. Você pode caminhar assim sempre. A palavra diz, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de Jesus. Eu não sei, mas em muitas ocasiões eu já senti algo assim tão gostoso. E creio que você também já sentiu. Lembro um dia que eu estava bem aqui no púlpito, orando, e de repente comecei a ser envolvida assim por um aroma, um perfume. Era algo assim tão celestial, tão celestial, tão celestial. Você sabe que quando você chega em qualquer lugar, você que tem o Senhor, tem um perfume. Não é do desodorante, do perfume que você usa. É um perfume diferente. O seu modo de falar, seu modo de olhar, seu modo de vestir, o seu caminhar, tudo vai mostrar algo diferente. Quando você chega, uma pessoa que está assim, com muito perfume, quando chega num lugar, todo mundo sente, não é? Mas o perfume aqui é algo diferente. Muitas vezes as pessoas acham que perfume é do diabo. Não, perfume é de Deus. Deus é que perfumou as flores. O diabo é só imitador, sabe? O perfuminho dele não é nada, Chanel não é nada. Ou seja, o perfume é o Senhor, Jesus Cristo mesmo. Entenda isso. Por isso ele diz assim, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nem sempre esse perfume vai ser sentido pelo nosso olfato, mas as pessoas vão perceber algo diferente. Você tem que se ver sempre como Deus te vê. Você é o melhor de Deus aqui na terra.
Você é o resultado de toda a obra que Jesus Cristo fez ali na cruz. Você não é um pobre coitado, você não é um crentezinho qualquer. Você é filho dele. Você é o deleite dele aqui na terra. Diz a palavra que Jesus haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. E quando você escolhe viver, tudo na vida é essa escolha. Por isso que Paulo podia dizer, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aparentemente as pessoas podem até afirmar, você está perdendo. Não, não está perdendo. Não está perdendo. Poucos dias quando vimos aquele vídeo daqueles 21 cristãos que foram decapitados, as pessoas podem dizer, eles estão perdendo. Quando você via Estevão sendo apedrejado, mas naquela hora ele dizia, eu vejo os céus abertos e vejo Jesus. O cristão, o propósito de Deus, não é que ele viva em triunfo simplesmente nas coisas naturais. Ele não é medido pelos valores humanos. Os valores humanos vêm dos diplomas e da quantidade da conta bancária. Mas o triunfo é algo que independe dessas coisas. Independe de circunstâncias e de momentos. O triunfo é algo que vem do próprio coração do Pai. Por isso que Paulo rasga a sua vida e diz, graças porém a Deus, que sempre, eu quero falar sempre, vamos falar? Sempre. Fale para o seu irmão, é sempre, meu irmão. É sempre. Não é de vez em quando. Você pode acordar de manhã com 1000 coisas para resolver, as pressões as mais absurdas, querendo esmagar a sua história. Mas quando o seu coração é dominado por essa verdade, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, não é por meio de anjo não. Os anjos gostariam tanto de pregar, mas anjo nenhum experimentou o que eu experimentei, que é o novo nascimento. Nenhum anjo pode dizer assim, eu era um pecador e fui convertido. Porque os anjos foram criados um por um, um por um, um por um, um por um. Um por um. Mas os homens não. Deus criou apenas um. E foi de Adão que nós todos viemos. Compreende? Não tem salvação para anjo. Eles não podem pregar. Como que os anjos que estão aqui, como que eles gostariam de estar com esse microfone aqui pregando? Mas ele não tem testemunho nenhum de vida. Eu posso trazer o testemunho porque no dia 19 de maio de 1966, eu disse, Jesus, entra na minha vida. Ele entrou na minha vida, mudou a minha história, perdoou os meus pecados, eu nasci de novo e posso viver isso. Quantos que experimentaram o que eu experimentei, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, um aplauso a Ele. É essa a verdade. Graças a Deus. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas por meio de nós. Pastor, manda um anjo lá na minha casa. Não, é por meio de você. Lá na minha empresa. Manda um anjo lá, pastor. É por meio de você, querido. Anjo não vai pregar o evangelho. Anjo não tem esse perfume que você tem. Diz aqui a palavra. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 16 e 17. Quando eu olho para cada um de vocês, eu posso ler e com gratidão repetir o que Paulo escreveu aqui. Mostrando aqui, 2 Coríntios 8, 16 e 17, diz, Paulo orando dizendo, mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. A igreja, nós não somos apenas só os pastores, a igreja somos todos nós.
E aqui Paulo está dizendo, graças a Deus que pôs no coração de Tito, um irmão, amado e querido. A igreja é a soma de todos os seus membros. Não existe na igreja um irmão que seja descartável. Não existe um que possa dizer assim, eu não tenho nada. Não é isto, querido. Não é uma questão de ter um título, mas você faz parte do corpo. E aqui Paulo diz, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Como que é tão diferente? Que palavra assim, tão gloriosa esta que acabamos de ler. Volte aqui um pouquinho para 2 Coríntios. Não, eu quero que você leia 2 Coríntios, capítulo. Nós estamos aqui no número 5. Eu quero que você leia 2 Coríntios 9, o verso 15. 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 15. E Paulo traz o último brado dele. Apenas 5 vezes ele diz essa expressão. E a última vez que encontramos, ele fecha com chave de ouro dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos falar? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Quem é esse dom inefável? Jesus. Jesus. Onde estaríamos? Como estaríamos se Jesus não tivesse vindo? Jesus é o dom inefável de Deus. Quando você pode dizer isso, Senhor, Tu és esse dom. E essa palavra inefável é aquilo que você não consegue traduzir. O nosso vocabulário é tão frágil para poder descrever realmente quem é o Senhor. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E o que é um dom? É a dádiva. Dom é um presente. Dom, Jesus Cristo veio. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus nos amou, Ele deu. Deu o quê? O dom inefável. Essa palavra inefável é indescritível. Nós não conseguimos traduzir em termos finais a beleza do Senhor. Jesus. Vamos falar? Jesus. Outra vez? Jesus. Jesus. E Ele veio nos dar. Quando você lê em Mateus capítulo 11, o verso de número 28, quando você recebe esse dom, esse presente do Senhor, a palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom inefável de Deus. Mas o dom de Deus qual que é? A vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a pessoa vem para Jesus, ele recebe esse dom, que é o próprio Senhor. Ele recebe algo chamado descanso. Essa expressão aqui, em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, ao momento quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a pessoa vem para Jesus, ela recebe esse alívio. Há um descanso. Há um descanso. Quando a sua vida começa a ficar muito pesada, uma pergunta que você deve sempre fazer para você mesmo é essa. Por quê? Por quê? Por quê? Tinha um moço que ele estava carregando, assim, caminhando na estrada,
carregando um saco de 60 quilos nas costas. Aí parou uma caminhonete, ele falou, você quer carona? Ele disse, eu quero. Ele subiu então na carroceria da caminhonete e continuou com o saco nas costas. Aí o motorista parou e disse, olha, não precisa ficar carregando mais esse saco, pode colocá-lo aí no assoalho da carroceria. Ele disse, não, o senhor já está fazendo um favor tão grande para mim, e eu não quero explorá-lo. Olha só, quantas vezes as pessoas fazem isso? Você já está ali. Ele diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Muitas vezes você fica carregando, sabe? E carrega, fica esmagado. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, que mais? Sobrecarregados. E a promessa dele qual que é? Eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Aí você diz, mas o senhor já está fazendo tanto por mim. Não existe nada que seja tão grande, que o poder dele não seja maior. Como não existe nada que seja tão pequenininho, que o amor dele não venha alcançar. Não existe nada na sua vida, filho, que seja irrelevante para ele. Ao ponto dele saber que cada um dos nossos cabelos estão contados. Se eu arrancar esse aqui, ele sabe que é o número 2382. Compreende? Se ele cuida, se ele tem esse cuidado, e uma das coisas que mais Satanás quer fazer é tirar o seu foco. Em alguns momentos dizendo, ele não importa com você. Ele nem está aí para você. Isso é mentira. Porque Satanás é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Agora, se você já subiu na caminhonete, querido, por que ficar carregando esse saco de 60 quilos ainda? Ah, não, ele já fez muito por mim. Ele não fez muito por você, não. Ele fez tudo por você. Tudo. Tudo. Ele fez tudo. Não fez alguma coisa, ele fez tudo. É por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Quanto mais você o conhece, mais o seu coração fica constrangido. E constranger significa que, imagine alguém que faz algo para você e foi grande demais o que ele fez. Constrange muitas vezes, não é assim? O amor dele nos constrange. Mas nós achamos assim, eu não sou digno de receber o que ele me dá. Nenhum de nós, querido. Tudo que recebemos é pela graça. E graça significa, é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Vamos falar? Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Outra vez? Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Por isso a palavra diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então há o descanso. Esse dom inefável que é o Senhor. Quando você abre em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Há um momento aqui que o Senhor vai colocar em suas mãos. Não é apenas só nas mãos de Pedro. Ele colocou nas suas mãos essas chaves também. Está escrito em Mateus 16, 19. O Senhor diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares da terra terá sido desligado no céu. Querido, isso aqui não foi para Pedro não, apenas. Isso é para todos os filhos do Senhor. Faça assim com a sua mão, como se você tivesse uma chave. Filho, você tem essa chave. As chaves do reino dos céus. E ele diz, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu.
Ah, não, só os pastores que podem fazer isso. Não, querido. Na igreja, todos nós somos sacerdotes. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho que Ele ame mais do que o outro. Todos nós, na igreja, todos somos sacerdotes. Por quê? Porque quando nós oramos, nós no final dizemos, em nome de Jesus. E você precisa ter e guardar no seu coração esse nível do entendimento. Em Lucas capítulo 10, o verso de número 19. Lucas capítulo 10, o verso de número 19, diz assim, isso falando para mim e para você. Ele diz, eis aí vos dei autoridade, eis aí vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. O dom inefável, Jesus, quando você o tem, e você o tem, mas você precisa se apropriar de tudo isso que Ele trouxe para o seu coração. Tudo isso, tudo. Lucas 10, 19, diz, eis que vos dei autoridade. Para quê? Pisar de serpentes e escorpiões. Bata seu pé. Sabe, essa é uma situação de autoridade. Para você pisar sobre serpentes e escorpiões, não no sentido de jararaca, não é isso. Mas são principados, são potestades, são dominadores desse mundo mal. A palavra diz que maior é aquele que está em você hoje do que aquele que está no mundo. Quando você tem esse entendimento que Ele vive em você, esse dom inefável, Jesus vive em você, e Ele deu a você a autoridade, Ele te deu o poder para que você pudesse pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, iria causar em você o quê? Dano. Por isso a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Assuma a sua posição. Procure se ver no espelho de Deus para que você se veja ali. Em João capítulo 6, o verso 51. João capítulo 6, o verso de número 51. Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Caminhe para João 10, o verso 28. João 10, o verso de número 28. Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O verso 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Fique em pé um instante só, mas você vai assentar de novo, fique em pé. Eu quero que você tome posse dessa verdade. Quando o Senhor diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Tem pessoas que acham que vida eterna é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. E Jesus disse assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, vida eterna. No momento quando você tomou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou a ter a vida eterna. E Ele diz, jamais perecerão. Vamos falar? Jamais perecerão. Outra vez,
jamais perecerão. E ele diz assim: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aonde você está nas mãos dele. Ninguém pode te tirar daqui. O grande drama que existe é que você pode pular fora das mãos dele. Aí tudo na vida é uma escolha. O moço estava em casa, o filho pródigo, estava ali nas mãos do pai. Mas ele escolheu o quê? Sair fora da proteção do pai. Ele achou que ia viver a vida, mas deu com os burros na água. Perdeu tudo. Mas quando ele volta, novamente volta para a mão do pai. Que jamais, meu irmão, você possa perder essa compreensão. Ele diz: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se veja assim, filho. Nessa noite, quando caminhamos em cima dessas expressões, graças a Deus pela eficácia do Evangelho, graças a Deus pela vitória sobre o pecado e a morte, graças a Deus por nos conduzir em triunfo, graças a Deus pelos seus servos fiéis que nos cercam, graças a Deus pelo próprio Cristo. Mas ele traz aqui no capítulo 14, o verso de número 27, algo tão doce, que diz assim, o verso 27, que é a paz. Que é a paz. Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O dom inefável enche a sua vida de paz. No meio de tribulações, as mais absurdas, você pode ter paz. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, ore para que você jamais se esqueça dessa verdade, da doce paz que só o Senhor pode trazer ao seu coração. Amém? Vamos assentar, queridos. Mas Paulo continuava dando graças agora. Graças não é só falar assim, muito obrigado. Essa palavra graça, as pessoas vêm para a igreja e alguns acham graça engraçado. Não tem nada a ver com coisa engraçada. A graça é essa manifestação de Deus indo para as nossas vidas. Mas algo que você sempre deve fazer é dar graças por tudo. Graças por tudo. Em Atos capítulo 25, o verso 27. Atos 27, o verso de número 35. Paulo estava dentro de um navio, vivendo um momento assim tão conturbado, no meio de uma tempestade, o mar tão revolto, dias e dias sem ver o sol, pareciam que iam a pique, mas olha o que Paulo fez. Atos 25, 28. Paulo disse, tendo dito isto, o que ele disse? Vamos ler aqui do verso 33. Atos 27, 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado, no meio da tempestade. 34 diz: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Quando Paulo, no meio ali da tempestade, depois daqueles dias tão terríveis, diz aqui o texto, ele falou: nós temos que comer. E os outros ficaram olhando. Mas Paulo, verso 35 diz, tomando um pão, deu graças a Deus. Sempre que você for comer,
agradeça ao Senhor. Tem gente que é igual animal, come sem agradecer. Mas sempre que você for almoçar, jantar, desde pequenininho leve seus filhos, seus netos a orarem dando graça. Mesmo quando você for convidado para ir na casa de alguém, que não é nem convertido ainda, ele te convidou para almoçar, mas antes de você colocar o arroz, o feijão, o angu, a abobrinha no prato, você vai dizer, vamos orar. E ele vai ficar tão impressionado. E você vai orar agradecendo. Mas tem pessoas que agradecem a comida e daí a pouco começa a meter o pau na comida. Ah, tá ruim, tá assim, tá mal feito, que coisa. E aí, o que adiantou aquela oração? Nós não somos religiosos. Nós somos gratos a Deus. É por isso que o pão que você recebe cada dia, filho, dê graças ao Senhor. Seja grato a Ele. Quando você lê em Romanos capítulo 1, o verso de número 8, como que Paulo dá graças a Deus? Se Paulo estivesse aqui no púlpito, ele estaria dando graças a Deus pela vida do Vinícius. Estaria dando graças a Deus pela vida do Omar. Estaria dando graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E Paulo dizia aqui, Romanos capítulo 1, o verso 8, ele diz assim, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eu não sei explicar muitas coisas, irmãos. Eu só sei explicar que tudo é pela graça de Deus e é pela bondade dEle. O que Deus tem feito conosco aqui em Lagoinha não tem explicação. É só a bondade dEle. Hoje, quando você toma o nosso jornal, hoje nós já somos, pela bondade do Senhor, está aqui na página 4, 64.350 membros. Sem contar os que foram batizados hoje. Cada semana, o crescimento vem de Deus. O milagre que está acontecendo agora na multiplicação das igrejas. Cada semana, uma igreja, 2, 3. Como explicar isto? É apenas o quê? A bondade do Senhor. Por isso nós lemos aqui, Romanos 1:8. Primeiramente, ele diz, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mas o que é a igreja? É a soma do irmão que está aí ao seu lado. A igreja da Lagoinha não é o pastor Martin, nem o Vinícius. A igreja é você. Olhe para o irmão que está aí e diga, é você, meu irmão. A igreja da Lagoinha é você. É você. É você. Por isso ele diz, Paulo dava graças em favor, agradecendo pela vida de cada irmão. E ele dava graças pelo livramento da ansiedade. Quando você lê em 2 Coríntios, capítulo 2, novamente o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 14. Todo tipo de ansiedade. Nós lemos esse texto e vamos lê-lo de novo, quando ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se é sempre que nos conduz em triunfo, no meio das aflições, ou no meio de situações que você não consegue ver o além, você tem paz. E ele diz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No capítulo 1, o verso de número 12, 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 12. Ele rasga o coração dizendo, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que, em santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para
convosco. Paulo dava graças a Deus pelos livramentos da tentação. Quando você lê Romanos capítulo 7, o verso 25. Romanos capítulo 7, os versos 25. Os músicos tomem seus lugares agora. Romanos capítulo 7, o verso 25. No meio das tentações, você sempre tem um livramento. E ele diz, graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, a lei do pecado. Mas ele vai trazendo o quê? Livramento. No verso 24 ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que sempre vai conduzir você em triunfo. Você hoje, ao sair daqui, eu quero que você guarde no seu coração essa verdade. Graças a Deus. Vamos falar? Graças a Deus. Coloque-se em pé com a sua Bíblia agora. Graças a Deus pelo dom inefável. Que você possa inaugurar uma nova maneira na sua vida. Nunca mais de reclamar, mas uma maneira nova de dizer sempre como? Graças a Deus. Não fique parado na sua história, olhando o que você perdeu. Você vai olhar o que sobrou. Se sobrou Jesus na sua vida, você tem tudo. Mas se você não tem, não adianta ter tudo mais, porque você não tem absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Com a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 6, o verso de número 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom. O dom. O que é uma coisa de graça? Quando você chegou aqui e recebeu um copo d'água, você não pagou por esse copo d'água, mas alguém pagou para você. Compreende? Você recebe de graça porque alguém pagou por você. Não existe nada de graça, alguém pagou. Por isso diz o dom. E esse dom é o dom inefável de Deus, é Jesus. Em Romanos 5, o verso de número 15. Romanos 5, 15 diz, todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom inefável de Deus é Jesus. Põe sua Bíblia sobre o banco. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Vamos dar as mãos pelos corredores agora. No início da pregação, eu e você levantamos a Bíblia e falamos assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Graças a Deus. Graças a Deus pela eficácia do Evangelho. Graças a Deus pela vitória sobre o pecado e a morte. Graças a Deus por nos conduzir sempre em triunfo. Graças a Deus pelos irmãos que podem segurar as nossas mãos. Graças a Deus por Jesus, o dom inefável. Graças a Ele pelo dom tão maravilhoso de podermos viver com Ele e sermos guardados. Não haja espaço na sua vida, filho, para murmuração, mas que haja espaço na sua vida para profunda gratidão. Por isso nós vamos cantar hoje, te agradeço, Senhor.
por tudo o que Ele fez, mas por tudo aquilo que Ele vai fazer, aquilo que você nem imaginou ainda, você nem sonhou, a conversão dos seus filhos, do seu marido, da sua sogra, daquela vizinha que põe lixo na sua porta, por tudo. Fé é você agradecer hoje aquilo que não está ainda nas suas mãos, mas você tem a certeza que virá. Então levante a mão do seu irmão e vamos cantar essa verdade. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço. Senhor, nesta hora, declaramos sobre os teus filhos, Pai, a graça do poder da tua palavra, para que a partir de hoje, dos lábios dos teus filhos e o coração de cada um deles seja tão cheio de gratidão, que cada um possa dizer sempre: graças a Deus pelo dom inefável. Tu és a dádiva das dádivas em nossa vida, Jesus. Onde estaríamos e como estaríamos se não fosse a tua misericórdia ali na cruz sendo revelada a cada um de nós? Dá-nos a graça de jamais nos esquecermos do dom inefável, da expressão da tua vida, da tua misericórdia e da tua compaixão. Eu trago, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos o poder da tua palavra, Senhor, ó Deus, para que essa semente floresça em sua vida, para que nada, nem circunstância alguma, possa roubar deles, ó Pai, de cada um deles, a alegria de saber, da alegria maior, que o seu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Bem sim, pode aplaudi-lo primeiro.
Aplauda-o sim. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora coloque suas duas mãos sobre seu coração. Olhe para mim um instante. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Você já é dele por criação. Foi ele que te criou. Mas há um momento, quando você se torna dele para sempre. Quando você diz com seus lábios, a palavra diz: se confessarmos a Jesus como Senhor, e no nosso coração declararmos crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. A salvação é um dom, é esse presente de Deus. A salvação não é fruto das nossas obras. Por isso que a palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelo fazer do donde, como algumas pessoas falam. Nós somos salvos porque não merecíamos ser salvos, porque não éramos dignos de ser salvos, porque não tínhamos condição alguma, estávamos mortos espiritualmente, mas ouvimos a palavra e cremos, e quando tomamos Jesus em nosso coração, como nosso Senhor e Salvador, somos salvos, somos perdoados, nascemos de novo, nosso nome é escrito no livro da vida, e Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E Ele diz: e ninguém o arrebatará das minhas mãos. O melhor lugar para você viver é nas mãos dEle, porque cada dia com Jesus é infinitamente melhor do que o dia anterior. É uma aventura fascinante caminhar com Ele. Com seus olhos fechados, eu quero orar. E eu pediria que todos orassem comigo, nos identificando com os que estão aqui, que ainda não se entregaram a Jesus, ou com aqueles que um dia caminharam com Ele e se afastaram. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama, que Tu és esse dom inefável. Eu não compreendo tanto assim, mas eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado, mas eu ouvi que Tu és o Salvador. E tanta gente aqui ao meu lado declara que é salvo. Eu quero ser salvo. Eu abro o meu coração e eu te peço: salva-me, Jesus. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora por você. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar sozinho por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, eu te recebo, eu abro o meu coração, eu me entrego a Ti, eu te tomo como meu Senhor e Salvador, entra agora na minha vida. Você que orou comigo dizendo: entra agora na minha vida, quero orar por você. Ou você que estava afastado dos caminhos dEle, desviado, mas hoje volta aos caminhos dEle, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é apenas que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida, sem constrangimento algum. Seja um homem ou uma mulher, ninguém assentado agora, todos em pé, todos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos levantadas. Agora eu vou pedir algo. Todos vocês que levantaram as mãos,
lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Enquanto nós vamos cantar essa verdade por tudo que Ele tem feito, mas por tudo que Ele vai fazer ainda na sua vida. O primeiro passo para inaugurar essa nova vida, você está dando agora. Todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui. Você que não levantou a sua mão ainda, mas hoje você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Venha. 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 Este é o momento do céu para a sua vida. É o momento de Deus para você. Vem. Vem. Talvez você esteja dizendo: pastor, olha, domingo que vem eu vou voltar, então vai ser o meu dia. Seu dia é hoje. Essas vidas que estão aqui no altar, Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu vou lançá-lo fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Vocês que estão aqui, fiquem em pé aqui, bem juntinho de mim. Pode chegar aqui. Meus pastores todos, sem exceção, vão se aproximar agora. Chegue aqui. Chegue aqui. Você que está em pé, meu irmão, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Talvez você esteja dizendo: minha hora vai chegar, mas sua hora é agora. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração. A hora de Deus é agora. Faça assim. Pessoas estão vindo. Estenda as mãos agora. Você que está aí nos assistindo, não sei aonde. Dezenas de pessoas estão aqui à frente. Esse é o momento mais precioso na história deles. E onde você estiver, você pode estar fazendo o que eles estão fazendo agora. Você também pode dizer: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. Ou você que andou com Ele e se afastou, esta é a hora da volta. Esse é o momento de Deus para você. Abra o seu coração, volte-se para Ele. Esse telefone que aparece, 3429-9550. Ligue agora. Queremos orar com você e por você. Toda a igreja com as mãos estendidas. Pai, Tu contemplas no Teu altar esses corações que se rendem a Ti. O Senhor os ama com um amor eterno. Graças a Deus pelo dom inefável que é o Senhor. E dessas vidas agora desligamos todo o poder das trevas. E eu ligo cada um desses corações ao Teu coração, para que vivam a partir de hoje como filhos amados, queridos e perdoados pelo Senhor, em Teu nome. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. No momento quando você disse: Senhor, eu volto aos Teus caminhos, o Senhor te recebeu e te abraçou. A vida é marcada pelas escolhas. E esta escolha que você faz hoje, ela vai redundar em toda a eternidade. Não é uma decisão para o aqui e para agora, será para sempre. Uma paz diferente começa a dominar a sua vida. Você veio para uma família, a família de Deus. Você vai encontrar amor, carinho, apoio. Queremos ajudar você nessa caminhada.
Aleluia.